Bem, vamos lá passar para a agricultura. Espero que vocês tenham entendido o que é a pecuária, tá? A pecuária ela é exclusivamente voltada para a criação de animais, beleza? Para fins comerciais. Não esqueçam que pecuária é produção para fins produção de animais para fins comerciais, tá? Porque muitos alunos confundem com agricultura. E a agricultura é voltada praticamente somente para a produção de grãos, né? Mais a parte vegetal, arroz, a soja, o milho, beleza? As frutas. Então, olha lá. A importância do Brasil na produção mundial de alimentos. Aqui na página 11 do teu livro, tu podes acompanhar comigo, tá? O Brasil ele é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, ou seja, nós somos um país que exporta muitos produtos vindos da agricultura, como café, açúcar, soja, milho, arroz, feijão, tá? Um dos fatores que dificultam que a nossa participação no mercado mundial de alimentos seja ainda maior são os subsídios agrícolas que os governos de países desenvolvidos dão aos seus produtores a fim de venderem mais barato. Bem, o que são esses subsídios agrícolas, gente? O Brasil ele é um país com um potencial muito grande. A gente exporta muitos grãos, né? Mas qual é o problema? O problema é que os países desenvolvidos, os países que o Brasil vende, como China, Estados Unidos, países europeus, asiáticos, esses países eles investem nos seus pequenos produtores, né? E quando, por exemplo, a China é um grande comprador do Brasil, mas a China ela investe nas pessoas que produzem, por exemplo, o arroz lá no país dela. Ela chega e dá incentivos para o agricultor de lá da China comprar máquinas, equipamentos com desconto, comprar tecnologia, e assim o produtor da China, tendo tecnologia, ele consegue produzir o seu próprio arroz para vender dentro da China, né? Enquanto que o Brasil ele depende que a China compre o produto dele, o arroz dele. Então, se a China está investindo para as suas pessoas, para os seus moradores mesmo produzirem seus alimentos, fica difícil para o Brasil vender para a China, porque a China já tem arroz lá, né? Então a China só compra o que ela vai precisar de extra. Então essa é uma das maiores dificuldades que o Brasil tem hoje no mercado mundial, é que os países desenvolvidos eles investem, né, eles dão incentivo para que os seus produtores locais produzam grãos lá dentro, né? Para a gente entender melhor o que são subsídios, bem aqui tem uma caixinha, ó. São incentivos dados tanto em forma de capital, dinheiro, quanto em forma de financiamento com juros baixos, para as pessoas comprarem máquinas e equipamentos com desconto, com mais facilidade de pagamento. Ó, o agronegócio. O agronegócio é uma palavrinha muito conhecida de vocês, porque o tempo todo a gente vê na TV que o agro é pop, agro é tech, agro é tudo, não é verdade? E assim, é importante compreender que o agronegócio envolve toda a cadeia de produção relacionada a atividades de cultivo e criação de animais. O agronegócio está relacionado tanto ao cultivo de plantas, de vegetais, de grãos, quanto de animais, tá? O agronegócio é uma modalidade de agricultura que envolve muita tecnologia, né? Aquela questão da robótica, da manipulação genética, tudo isso acontece aqui no agronegócio, beleza? Então, olha lá, abrange desde o transporte, o armazenamento e a produção de subprodutos de gêneros agropecuários até a produção de suprimentos agrícolas. É comum, no entanto, a associação da palavra agronegócio apenas a grandes empresas, né? Mas, porque assim, o agronegócio, gente, ele é um tipo de agricultura voltada muito para os grandes fazendeiros, né? As pessoas que têm dinheiro para investir em tecnologia para o agronegócio funcionar. Só que a questão é que alguns pesquisadores, alguns teóricos também criticam o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio ele é para quem tem dinheiro, para aqueles fazendeiros que têm muito recurso para investir em tecnologia, para a sua produção ser mais rápida, mais acelerada, né? Enquanto que o pequeno produtor, aquele carinha que tem uma fazenda pequena, que não tem tecnologia, que espera os seus animais crescerem naturalmente, que planta suas árvores e espera anos elas crescerem, florescerem e darem frutos, né? Fica muito desigual essas pessoas competirem no mercado. O pequeno produtor, às vezes, não consegue vender tanto quanto o cara do agronegócio.
esse cara que acaba enriquecendo muito mais que o pequeno produtor, enquanto que o alimento do pequeno produtor, biologicamente falando, é um alimento muito mais saudável para a nossa vida, porque ele foi feito de forma natural, né? Ele cresceu no ritmo natural da natureza, então não é algo que vai fazer mal para a gente, enquanto que o agronegócio não. O agronegócio ele altera o DNA dos alimentos para que eles cresçam mais rápido e vão logo para o mercado, né? A gente consegue perceber a diferença grande e clara entre produtos do agronegócio e produtos da agricultura familiar, que a gente chama, pelo sabor dos alimentos. Por exemplo, a maçã. No supermercado, quando a gente vai comprar maçã, tem aquelas maçãs grandonas, lindas, perfeitas, que tu leva para casa, quando tu corta para comer, ela tá muito azeda. Ela não é saborosa, ela não é gostosa. Enquanto que a maçã que tu compra na feira, lá no carrinho da feira, lá na feira da tua casa, é uma maçã menorzinha. Ela não é tão bonita, mas quando tu morde ela é docinha, cheia de suco, né? A diferença do alimento do pequeno produtor para o do agronegócio é essa. O alimento do agronegócio ele cresce muito rápido, ele fica enorme, fica lindo, mas não tem o mesmo sabor de um alimento que cresceu de forma natural, né? Então, dentro do supermercado, às vezes a gente consegue perceber uma mudança muito grande no preço de um produto que veio do agronegócio e um produto que veio de uma plantação natural. Geralmente no supermercado, esse da plantação natural é mais caro, porque ele demora muito mais para ser produzido. E o do agronegócio não, aquelas laranjas enormes que tu compra, elas vêm do agronegócio, elas cresceram muito e rápido. Só que quando tu vai primeiro fazer um suco, quase não tem suco. Enquanto que a laranja que tu comprou na feira, ela é menorzinha, mas tu espreme, ela tem 3 vezes mais suco do que a laranja enorme que tu comprou, né? Então, algumas pesquisas mostram pra gente essas mudanças, essas diferenças, né, do agronegócio para a questão da agricultura familiar. Além disso, essa modalidade de negócio contribui para a exportação de commodities brasileiras, isto é, produtos que funcionam como matérias-primas. O Brasil também é um grande exportador de commodities, essa palavrinha bem aqui, ó. Essa palavrinha ela quer dizer matéria-prima. Por exemplo, o Brasil ele exporta muito a commodity. Por exemplo, a gente precisa de algodão para fabricar alguns tecidos. O Brasil ele é um grande exportador de algodão. Ele exporta a matéria-prima para os países desenvolvidos e esses países vão pegar esse algodão que o Brasil vendeu, vão beneficiar esse algodão, transformar esse algodão em tecido, né? Então, muitos países desenvolvidos eles não têm essas matérias-primas. O Brasil ele tem muita. Por isso que o Brasil ganha muito dinheiro exportando essas commodities aqui, tá? Porque são produtos base para serem produzidos outros produtos lá na frente. Aqui estão algumas imagens, né? De grandes empresas que trabalham, a Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que ela realiza importantes estudos para a produção agropecuária no Brasil. Aqui uma fabricação de uma máquina agrícola com muita tecnologia. Aqui a parte dos pesquisadores estudando a parte genética do DNA para fabricar a melhor carne. Aqui a gente tem também, não dá para ver direito, mas no teu livro na página 12 tu pode acompanhar, que são grandes galões que armazenam rações que são feitas especificamente para cada espécie animal da pecuária intensiva. Esse outro tópico aqui, ele já vai mexer um pouquinho com matemática, mas é uma matemática bem bobinha, é somar e subtrair, tá? Olha só, a relação entre as importações e as exportações. Importação é quando um país compra um produto e exportação é quando um país exporta, quando ele vende um produto, tá? A relação entre o que ele compra e o que ele vende, entre importação e exportação, é verificada pela balança comercial. Balança, vem de balança, né, para tu ver, equilibrar um peso. E balança comercial, quanto que um país vendeu, quanto que ele comprou, para ver se ele saiu no lucro ou no prejuízo, tá? Olha só, essa questão é muito simples, presta bem atenção. O saldo da balança comercial é positivo quando as exportações, ou seja, o que o produtor vendeu naquele ano, é maior, superior do que o número das importações, do que ele comprou naquele ano, né? Então, um país ele tem um saldo positivo quando ele mais vendeu do que comprou.
Porque quando tu vende mais do que tu compra, tu tem um lucro, tu tem um dinheirinho que tu ganhou em cima disso. Então, o teu saldo é positivo. Mas, se o teu saldo é negativo, se acontecer a situação inversa, né? As importações, o que um país comprou, né, é muito maior do que o que ele vendeu. Quando tu compra mais do que tu vende, tu tem saldo negativo, tu fica no prejuízo, né? É assim com a balança comercial de um país. Então fica o quê? Negativo, tá? Vamos ver aqui esse gráfico que mostra o saldo entre importações e exportações do Brasil em relação a produtos agroalimentares. Ó, esse aqui mostra o comércio de produtos agroalimentares do Brasil entre 1995 e 2013. Olha só, a barra em vermelho são importações agroalimentares, coisas que o Brasil comprou, são importações. E esses aqui em verde são exportações agroalimentares, quanto que o Brasil vendeu. Então, olha lá, percebam que o Brasil, ao longo desses anos, ele mais o que vendeu do que comprou. Então, o nosso saldo é o quê? Positivo ou negativo? Se ele mais vendeu do que comprou, é positivo, tá? Olha lá. Ó, a diversidade de gêneros cultivados, desculpa, deixa eu voltar aqui. Entre os fatores que contribuíram para o crescimento da produção agrícola no Brasil e, consequentemente, suas exportações, está a diversidade de gêneros cultivados, pois as características naturais do território brasileiro possibilitam uma grande variedade de culturas. Olha só, o fato de o Brasil ter se destacado e ter tido balança comercial positiva se deve porque a gente, como o nosso país ele é muito grande, nós temos vários tipos de clima nele, vários tipos de solo, a gente tem várias possibilidades de cultivo. A gente planta muita coisa aqui no nosso país, porque o nosso país é muito grande e tem uma grande diversidade climática, de solo, de clima, de vegetação, de relevo. Então a gente pode fabricar praticamente de tudo um pouco, né? Então, isso possibilita, essa diversidade de gêneros possibilita que o Brasil tenha uma grande variedade de culturas, uma grande quantidade de coisas para oferecer para o mundo, para vender, né? Ó, a gente vai ver aqui alguns fatores naturais que auxiliam, que ajudam, tá, na produção da agropecuária, não só da agricultura, mas da pecuária também, tá? Quando a gente fala agropecuária, a gente está se referindo tanto à agricultura, que é a criação de grãos, né, cultivos de grãos e plantas, frutas, quanto de animais, pecuária. Então, agropecuária a gente engloba tudo, tá? Então, olha só, o desenvolvimento da agricultura não depende apenas da necessidade ou da vontade de cultivar o solo. Por exemplo, tu não pode simplesmente pegar, eu quero plantar uma árvore de maçã aqui no meu quintal. Posso? Não, né? Por quê? Porque nós temos alguns fatores que são alheios à vontade humana e também interferem diretamente na produtividade agrícola para ajudar ou atrapalhar alguns cultivos. Ou seja, tem alguns fatores naturais que te ajudam ou te atrapalham a produzir cultivar determinados tipos de plantas, tá? Então, olha lá, esses fatores, os principais que influenciam na agricultura são o solo, o relevo e o clima, tá? Vamos ver aqui primeiro o solo. O que o solo tem a ver com a questão da agricultura? Tudo. Porque se tu não tiver um solo fértil, se tu não tiver um solo bom e adequado para determinado tipo de planta, tu não vais conseguir plantar, né? Cada tipo de fruta que a gente conhece, ela exige uma determinada característica de um determinado tipo de solo. Cada fruta exige um determinado tipo de solo para que ela cresça e floresça, né? Por exemplo, a maçã não é um tipo de fruta que tu consegues plantar em qualquer lugar. A uva também não, né? A manga também não. O açaí também não. Então, a questão do solo é muito importante, ó, porque a fertilidade de um solo está relacionada à maior concentração de nutrientes facilmente absorvidos pelas plantas. Tem plantas que precisam de mais nutrientes, tem plantas que não precisam de tantos. Por exemplo, um tipo de árvore que a gente vê muito crescer com uma facilidade muito grande na nossa cidade é mamoeiro. A árvore de mamão, às vezes, elas nascem do nada em qualquer lugar, porque é um tipo de planta que não exige um solo muito fértil, né, para que ele cresça. Então, é um tipo de planta que se adequa a vários tipos de solo, a muitos tipos de solo. Mas, por exemplo, a uva é um tipo de planta que ela exige um tipo de solo muito específico para que ela cresça, tá? Então, o solo é muito importante, é um fator natural muito importante. Assim como aqui, ó, só pra gente voltar para entender o que é solo, né?
O solo é a camada superficial da crosta. O que é superficial, gente? É aquela camada que está na superfície, aquela que a gente consegue visualizar em cima, é o que a gente chama do nosso chão, que você está enxergando na superfície da nossa crosta, tá? Ela se forma por meio de processos externos de desgaste de rochas e de decomposição de matéria orgânica. O nosso solo ele é formado tanto, lembra das questões da erosão que a gente viu no passado? Erosão glacial, pluvial, fluvial, eólica, né? Então, esse tipo de erosão, o desgaste das rochas, esse sedimento que sai dessa erosão, elas vão formar o solo, né? Assim como a decomposição de matéria orgânica. Por exemplo, no meio da floresta, a gente tem o que? Matéria orgânica sendo decomposta, restos de animais, de plantas, de frutos. Quando essas coisas caem no solo e se decompõem, acaba fertilizando o solo, tornando o solo muito fértil, tá? Por exemplo, se eu te falasse que o solo da Amazônia, por exemplo, não é um solo fértil, tu ia acreditar em mim? Provavelmente tu ia ficar com o pé atrás, porque a Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo, né? Tem uma infinidade de tipos de plantas e animais, e eu te falo que o solo da Amazônia não é fértil. Pois é, o solo da Amazônia não é um solo fértil. Ele só consegue ter a quantidade de vegetação que tem por conta dessa decomposição de matéria orgânica que tem no solo. Todos os dias são depositadas toneladas de restos de plantas e animais e frutos na Amazônia, e quando eles se decompõem, eles acabam tornando aquela camada do solo muito fértil e faz com que as árvores consigam crescer. E o solo da Amazônia ele se mantém fértil desse jeito, né? Pela decomposição da matéria orgânica, porque naturalmente ele não é um solo fértil. Outro fator muito importante é o relevo, né? O relevo ele é muito importante para a agricultura. Por quê? Tem lugares que devido ao relevo tu não consegues plantar nem cultivar. Esse é um grande problema de alguns países que têm muitas montanhas, como o Canadá, como a questão do Japão e tudo mais. Por quê? Porque quando tu tem uma montanha, né? Como que tu vais plantar árvores, como tu vais criar algum tipo de vegetação se o teu relevo ele não é adequado? Se tu plantar alguma coisa, aquilo não vai nascer, não vai conseguir crescer e florescer. Por quê? Num local com o relevo é muito inclinado, como uma montanha, né? O solo é muito raso. E se o solo é raso, não tem espaço suficiente para a raiz das plantas crescerem e se fixarem. Então, quando o relevo é muito baixo, o solo é baixo e não tem espaço para a raiz da planta crescer, a raiz acaba ficando muito pequena e ela acaba o quê? Caindo e deslizando, né? Como está aqui, ó, nessa imagem, né? Num relevo muito acidentado, a vegetação não consegue se manter, ela cai. Ó, nas regiões mais planas, geralmente os solos são mais profundos e bem drenados. Por exemplo, nessa região aqui mais plana, ó, quando você tem uma região plana, o solo dela é muito mais profundo e muito bem drenado, ou seja, a água da chuva que cai aqui, ela umedece o solo, é um solo fofinho e dá para a raiz das plantas crescerem tranquilamente, tá? Já nas regiões com relevos mais íngremes, que são íngreme é quando você tem um relevo assim meio muito inclinado, né? Então, numa região com um relevo mais íngreme, né, os solos eles costumam ser mais rochosos e mais rasos. Como eu te falei, quando um solo ele é raso, ele não tem espaço para a raiz da planta crescer, então dificulta a prática da agricultura, tá? E o terceiro fator é o clima. O clima é de extrema importância para a questão da agricultura. Por quê? Eu vou te dar um exemplo do Japão. O Japão ele é um país que eles têm uma agricultura muito forte, muito grande, mas o clima do Japão atrapalha muito, porque eles só podem criar determinados tipos de plantas em épocas de verão, né? Porque lá o inverno, por exemplo, chega no inverno, nos lugares do mundo que realmente tem inverno, que é aquela onde as temperaturas caem drasticamente, neva, a neve cobre o solo. Como tu vais plantar numa época em que o solo está todo coberto de neve, né? Então, o clima é de extrema importância para a agricultura, porque se tu tiver um clima adequado, tu consegue plantar legal. Mas tem lugares no mundo que, por exemplo, é neve o ano inteiro, como no extremo norte da Rússia, na Islândia, no Canadá. São lugares que são muito frios, então tu só consegues plantar e criar alimento, né, em determinadas épocas do ano, durante 2 meses, né? Então, só consegue cultivar alimentos durante um curto período de tempo. No Brasil, como o nosso clima não é um clima muito bem definido, né? A gente tem
aí é um clima bem balanceado para a agricultura. A gente pode plantar o que a gente quiser o ano inteiro, porque nós não temos as estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. Nossas estações, elas são muito tênues. Basicamente, a gente fala que a gente tem épocas de chuva e épocas de não chuva, né? Então, te dar um exemplo aqui. Os lugares que têm secas prolongadas ou excesso de chuvas ou geadas, elas mudam totalmente a questão da plantação. Por exemplo, o Nordeste brasileiro é um local que sofre muito com a seca, né? Então é um local que eles não conseguem plantar nada naquele solo, porque o solo é seco, não tem água, porque o clima do Nordeste é seco, né? Então nesse lugar é complicado da gente criar e plantar algum tipo de cultivo. Olha só, aqui na parte de conexões, na página 14 do teu livro, tem uma questão muito interessante, que é como que a tecnologia ajudou como recursos tecnológicos ajudaram a gente a plantar determinadas espécies de plantas em lugares que naturalmente tu nunca ia conseguir plantar aquele determinado cultivo. Com o uso de recursos tecnológicos, foi possível, por exemplo, plantar uva, que eu te falei em algum momento da nossa aula, que é um tipo de planta que é muito difícil de você cultivar, porque ela requer um solo muito específico, um solo úmido, um tipo de clima muito específico mesmo para nascer a uva. E com a ajuda da tecnologia e de estudos, pesquisadores conseguiram plantar uva em Petrolina, no Pernambuco, né, que tecnicamente é uma região de clima seco. E olha só, essa grande plantação de uva aqui, ela é no Recife, na região de Petrolina. Com o auxílio da tecnologia, as pessoas então estão conseguindo alterar, né, e conseguir adaptar, na verdade, determinados tipos de planta para crescer em determinados tipos de clima, solo e relevo, tá? A região Nordeste foi responsável pela produção de 12,6% da safra de uva brasileira. Isso aqui é uma porcentagem muito alta, né? E o Nordeste, tu nunca iria dizer que o Nordeste ia ser um grande produtor de uva, porque é o clima mais seco do Brasil, né? E com a ajuda da tecnologia foi possível, sim. Belezura? Gente, já tem bastante coisa para você estudar, rever, pesquisar e tudo mais, né? Sobre essa questão da pecuária e da agricultura. Estudem, vejam a aula quantas vezes vocês precisarem. Não assistam só uma vez, assistam mais de uma. Se vocês tiverem dúvida, manda para mim, ou no meu Instagram, ou aqui nos comentários. A gente está pedindo que vocês deixem o like de vocês no nosso canal, para movimentar melhor o nosso canal, para a gente saber que vocês realmente estão assistindo os vídeos. Comentem, deixem dúvidas, sugestões, elogios, enfim, reclamações, tudo que vocês quiserem. Interajam com a gente, como se a gente estivesse numa sala de aula mesmo, só que virtual, né? A gente em breve vai estar juntos novamente, tá bom? Tô com muita saudade de vocês. As aulas na nossa sala, elas são aulas muito diferentes, né? A gente consegue interagir, a gente viaja dentro do assunto que a gente está estudando. E a gente pode fazer com que isso aconteça aqui. Basta vocês interagirem com a gente aqui no YouTube ou através do meu Instagram, tialu_gel, tá bom? Gente, se cuidem. Beijão, abraços e até a próxima aula.